Você vai assistir agora Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. O jornalista Carlos Conce conversa com lideranças de áreas diversas: educação, jurídica, empresarial, política. Aprenda com aqueles que não são líderes por acaso. Com você agora, Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. Podcast dos líderes. Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Obrigado pela sua honrosa audiência. Diga-me aí um sinônimo para sabão em pó. Sabão Omo, perfeito. Diga-me aí um sinônimo para leite em pó. Ninho, perfeito. Um sinônimo para refrigerante. Isso, Coca-Cola. Um sinônimo para matemática, professor de matemática, isso, Daniel Figurinha. É com ele que eu vou conversar hoje. Ele que é matemático, ele que é jurista, ele que é teólogo. Daniel Figurinha também tem algumas pós-graduações em Direito Constitucional, em Direito Administrativo, em Direito Tributário e também em Ciências Políticas. Ele é cientista político. Bom, e ele tem mais de 30 anos de experiência como professor na área de magistério. Claro, ele focando principalmente em cursinhos vestibulares, concursos e assim por diante. E, além disso, sua trajetória é marcada pela paixão pelo ensino, pela pesquisa, pela ciência. É um curioso. Acredita ele que o conhecimento não tem fronteiras, deve ser integrado e multidisciplinar. Daí ele ter essa capacidade de adentrar em tantas especializações e em tantas áreas de graduações. Meu querido professor Daniel Figurinha, muito bem-vindo, amigo. Que bom tê-lo aqui. Tudo em paz? Tudo em paz, querido. A primeira pergunta é: quem é Daniel Figurinha, dito pelo próprio Daniel Figurinha? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer, né, pelo convite de estar ao lado deste ícone da educação. Aliás, da educação comunicativa, né? Comunicativa, porque ele é professor também. E estamos aqui para as devidas perguntas. Perfeito, perfeito. A primeira foi sobre... Sobre quem é Daniel Figurinha, não é? Olha só, eu me definiria assim, como sendo sempre um pesquisador. Eu sou sedento pelo conhecimento. E daí foi que eu fui buscar diversas áreas. Acredito que só não a da saúde, como o nosso colega anterior, né? Que eu não senti essa tendência, mas as outras áreas eu gosto muito. Perfeito. Aliás, hoje, dois ícones da saúde, né? Entrevistamos o doutor Tiago Mesquita, daqui a pouquinho tem a doutora Mônica Rufino, ok? Médica, que vai falar sobre silêncio. Olha que interessante, daqui a pouquinho. Perfeito, amigo. E o Daniel Figurinha, não é? O Daniel Figurinha e sua vocação pela matemática. Como isso aconteceu? Olha só, na verdade, isso aconteceu por um incidente. Muito bem. Né? Eu, quando tinha 16 anos, eu passei na Universidade Federal de Alagoas e fui fazer engenharia civil. Só que a minha tendência sempre era dentro do bloco de matemática. Perfeito. As matérias sempre que eu me... passeando por lá, fazendo isso, as matérias que eu me destacava. E isso foi chamando a atenção dos professores. Né? Em especial de um professor chamado Edmilson Pontes, professor doutor da Universidade Federal. E ele, um certo dia, já no segundo ano de engenharia, ele chegou para mim e disse: "Você quer ser monitor?" Aí eu disse: "Monitor? Mas eu não tenho..." Nunca pensei em ser professor na essência, né? Devido à família, sempre falava ou direito, ou engenharia, ou medicina. Era a tendência da família, né? Porém, eu fui para a área exata de engenharia por gostar de matemática. E aí, esse professor disse: "Você quer ser monitor?" Eu digo: "Quero." Sem saber exatamente garotão, o que era monitor, mas... 16 aninhos. Aí eu digo: "Rapaz, olha, vou. O que é que tem que fazer?" Ele disse: "Faça a prova escrita, prova oral." Aí fui aprovado. Me deram uma sala no departamento de matemática lá da UFAL, embaixo, né, monitoria, aí tem um birozinho, tinha um quadro, e lá eu ficava tirando dúvidas de todos os alunos de diversos cursos que tinham essa afinidade com a área de cálculo. Perfeito. Cálculo 1, foi o primeiro cálculo que a gente absorve na monitoria. E daí, até então, nada do professor, não é só
Um futuro engenheiro, por enquanto. Um futuro engenheiro, auxiliando algumas pessoas a entender a disciplina matemática. No entanto, um certo dia, faltou uma professora, né, do curso de arquitetura, de cálculo, e teria prova nessa semana, em outra aula dela. Aí me chamaram, o Edmilson entrou e disse, olha, você quer fazer uma revisão nessa turma de arquitetura? Aí eu digo, meu Deus, um aluno, entrar na turma da Universidade Federal... 17 anos de idade. 17, 18 anos ali, e de repente entrar em sala, né? Ele disse, não, você consegue. Eu fiquei nervoso, aquela coisa toda. Ele disse, não, vai lá, você vai fazer o que você faz aqui também, a mesma coisa que você tira dúvida e tal. Faça uma breve revisão, conteúdo e depois questões. Eu digo, tudo bem, entrei. Agora, incrível, quando eu olhei a sala lotada, né? Arquitetura, parece, não é engenharia, mas é similar em algumas coisas, né? Tem peculiaridades. Mas aquilo me tomou de uma forma encantadora. Eu não sei explicar, mas de repente eu estava empolgado, mesmo nervoso, lógico, né? Porque primeiro pelo medo de falar em público, né? Que não tinha feito ainda o Carlos Conce. Né? Mas, na época, aquilo me tomou de uma forma que eu fui fazendo até por instinto. Sim, sabendo do assunto. Sabendo do assunto. Claro que não tinha o conhecimento de metodologia pedagógica, nada dessa formalidade acadêmica, até porque o curso era um curso técnico, né, de engenharia, de conhecimento. Mas aquilo marcou minha vida. E o resultado? As pessoas conseguiram entender? O resultado. Foi interessante isso. Quando você ouve os alunos, quando eu acabei a aula, né, e a idade era muito parecida com a deles, aí eles disseram, você ensina muito bem, eu consegui entender isso que eu não entendi com a professora. Eu digo, eita, meu Deus. E de repente começaram elogios e a sala da monitoria começou a lotar, né, de alunos que queriam revisão, que queriam isso tudo. E foi aí que eu comecei a gostar da área de matemática, de ensino, e coloquei até de lado um pouco a engenharia, porque não era a minha vocação realmente. Sim, perfeito, é natural. É um testemunho também pessoal interessante, que na Faculdade de Letras, meu primeiro curso superior foi Letras, né, faltou a professora Juvenília, ela está no andar de cima, então, que era uma professora maravilhosa, né, professora pós-doutora, mas ela, aquelas que, muito estudiosa, e uma certa dificuldade para passar o assunto. E eu lembro que ela faltou, aproveitamos a aula, eu acabei fazendo uma revisão com o grupo, e aí, tempos depois, a professora Juvenil me colocou como monitor e queria que eu me tornasse professor de linguística lá da universidade. Me deu um apoio incrível na época, né? Eu não sou professor de linguística, sou professor de linguagem, né? Linguagem oral, então valeu muito nesse sentido, é uma condição similar também, né? Pareceu muito. É interessante porque a matemática, então, entrou na sua vida, você se tornou professor, e foram 30 anos, né, até você se aposentar, não que você não continue, até se aposentar, como professor. Qual foi o maior desafio, professor Daniel Figurinha? Olha, o maior desafio para mim, na verdade, foi no início da profissão, perceber que aquele estilo que eu estava criando, instintivamente criando, não era bem recebido, né, no meio, até porque, naquela época, o ensino era muito tradicional, muito conservador, não se admitia muitas piadas em sala, não se admitia dança, e eu entrei com o estilo já de cursinho, né, que hoje em dia é muito natural, mas à época não era, e eu já colocava música, fazia paródias com temas assunto. Determinado assunto, brincava e dançava também, né, em sala, compassadamente, tudo dentro do assunto, claro. Então isso gerou um desconforto, inclusive a direção, coordenação e tal, era chamado. Eu digo, não, mas vamos lá, aquela coisa, eu acredito no que eu estou fazendo, eu acho que, na época eu já pensava assim, eu acredito que dá certo porque eu gostaria de ter um professor assim. Porque a gente não tinha, fosse mecânico, né? Isso, aquela coisa muito... educação bancária, como disse Paulo Freire. Exatamente, aquela coisa muito metódica. Não quer dizer que eles não tinham conhecimento, tinham, né? Mas a metodologia, a didática, não, pelo menos a mim, jovem, não satisfazia naquele momento. Então, eu digo, eu quero ir por esse caminho, acho que é assim que se transmite. E aí, de repente,
né, os resultados foram sendo satisfatórios. Sim. Percebeu-se que os alunos começavam a aprender e dizer que estavam aprendendo, Sim. e dizer que estavam gostando daquele estilo de aula. E foi nessa caminhada que eu fui durante todos esses anos, né? Claro que aprimorando, Sim. fazendo eu sempre fui muito de feedback, né? De perceber o que é que o aluno gostou, o que é que o aluno não gostou, e vou cortando, e vou criando, enfim, adaptando. Sempre tive esse lado, graças a Deus, acima de tudo, né? Que deu essa inspiração. Espetacular. Daí se tornar o ícone da matemática nas Alagoas, professor Daniel Figurinha. A gente realmente tem a oportunidade de estar com ele aqui hoje. E qual, na sua opinião, foi a sua maior realização? A minha maior realização é, até hoje, Sim. ver, ouvir e perceber, quando ex-alunos me encontram, Sim. o carinho que eles têm por mim, e muitos agradecem pela profissão que estavam galgando naquela época, né? E que conseguiram passar, ser aprovado no vestibular, aprender matemática, fazer concursos, né? Então eu encontro, no caso, muitos ex-alunos que são juízes, médicos, advogados, e dentistas, inclusive o nosso anterior entrevistado. Então, é muito gratificante e muito emocionante. Eu acho que isso está acima do valor financeiro, está acima de títulos. É o carinho humano que as pessoas têm pela profissão que você fez elas aprenderem. Perfeito. Doutor Pedro Henrique, que em breve vai estar aqui conosco, ele que é médico cardiologista e presidiu por um bom tempo a Sociedade Brasileira de Cardiologia aqui em Alagoas, né? Filho do doutor Pedro Henrique, também ex-presidente da SBC, né? Encontrou Daniel Figurinha em um dos nossos eventos, tá? E foi esse realmente o feedback, né, que foi dado, né, com muito carinho, né? E da mesma forma, o doutor Tiago Mesquita, ícone do assunto da cirurgia bucomaxofacial, ok, aqui em Alagoas, e da mesma forma demonstrou esse carinho. Então, realmente, Daniel Figurinha, não por acaso, é quem é, além de ser um humanista implacável, com certeza. Como você se identificou com o universo jurídico? Como foi que surgiu o universo jurídico, né, na sua vida? Né? De matemática para o universo jurídico. Olha só, por incrível que pareça, a maioria das pessoas vem sempre, até porque o próprio sistema acadêmico tem essa diferenciação de disciplinas, de conteúdos, de ideologias, enfim, de todo conhecimento técnico-científico, mas a ciência é uma unidade, né? Perfeito. E, no meu caso, eu percebi muito cedo que a lógica formal aristotélica, Perfeito, que faz parte da matemática, é Sim. inerente à matemática, né? O uso do cálculo, enfim, raciocínio dedutivo, Sim. etc. Tudo isso fez com que eu percebesse que aquela mesma lógica que estava na matemática, ela estava no raciocínio jurídico, ela Sim. estava nas leis, ela estava no ordenamento. sim, E essa parte, claro, que é filosófica também, né? Sim. Que tudo vem da filosofia. sim. A ciência mãe. Isso. Então, eu me inspirei na lógica Sim. para ter essa inclinação pelo direito. Perfeito. Até fazer o curso. Logo depois, eu percebi, pesquisando, que vários matemáticos foram juristas, foram advogados, enfim, juízes até. Por exemplo, Fermat, na França, era matemático e juiz. Descartes, René Descartes também, matemático. E também jurista, né? E advogado. E, dentre outros, Leibniz, também alemão, advogado. Você tem, permita-me, né? Você tem a ciência mãe, que é a filosofia, aí você tem a lógica, aí você tem a lógica matemática, a lógica jurídica, né? E assim vai, Isso. né? Perfeito. Então, isso, para mim, foi só uma consequência Sim. de toda essa logística, seguir Sim. esse ramo encantador. E que lógica existe na teologia? Você que também é teólogo, né? É matemático, é jurista formado em advocacia, em direito e com AB, portanto, advogado, né, militante, e ao mesmo tempo teólogo. No caso da teologia, ela é mais intrínseca ainda.
Perfeito. Porque desde novo sempre tive essa ligação com o transcendental, Sim. em busca do ser divino, uma explicação do que é a alma, do que é a vida, do que é todo esse lado, Ou seja, esse arcabouço bem metafísico. filosofia isso aí, né? Bem Isso. filosofia. Exatamente. E então, de base católica, né? Devido à família, Sim. mas sempre enveredei em busca e curiosidade de outras religiões. Sim. Então isso me despertou. Andei no kardecismo, Sim. andei também fazendo gnose, né? Aquela coisa experimental, até chegar ao ponto que você percebe que tem que seguir um ramo, Sim. que tem que seguir uma certa metodologia, Sim. um Sim. lado científico. E foi aí que eu busquei também a teologia. Né? Claro, Ou seja, que de forma racional, né, buscou a teologia, embora espiritual, naturalmente. Isso, né? Mas isso. tem uma lógica. porque tem até Né? um grande segredo na teologia, que é, quando você começa a fazer o curso, você tende ou a esfriar e até ficar ateu, ou você fica devotamente fiel e mais crente no sentido de acreditar naquela religiosidade ou religião que você segue, ou ficar puramente deísta, intelectual, que apenas acredita que existe um Deus e tal, Deísta, sem seguir religião alguma. Então, no meu caso, fortaleceu A sua fé. a minha fé, Perfeito. sem, claro, Sim. abdicar do lado racional. Claro, científico, perfeito. Que é a sua forma de ser, né? Perfeito. O mito da matemática. O mito da matemática. Um mito que você gostaria de desfazer. Ah, sim. Olha, um mito que existe e que incomoda, Sim. que é justamente o medo dessa matemática. Medo de falar em público, o medo do dentista, doutor Tiago, e o medo da matemática. Isso. Então, os medos, né, que permeiam a nossa vida. E a matemática é um deles, que faz com que várias pessoas, desde até a infância, né, Sim. tenha essa indisposição com a matemática. Inclusive, não é só os alunos, né, até professores do ensino fundamental, as professoras e tal, Sim. que fazem pedagogia, Sim. vêm com essa carga e, evidentemente, transparece um pouco para o aluno, porque... Já influenciam. Isso. Ficarem. Porque só entende realmente a matemática, quem é matemático, ou quem tem muita afinidade com essa área. Perfeito. Então, esse mito do medo da matemática é que a gente sempre luta, eu lutei durante meu tempo, todo o meu tempo de ensino, a quebrar esse medo e ver que é uma coisa fácil, claro, metódica, que exige dedicação, que existe empenho, né, para poder chegar a dominar e perder esse medo que se tem dela. Que não é bicho-papão, não. Você diria, então, que a sua relação com a matemática é uma relação, então, muito saudável, uma relação de alguém que ama a matemática, e como é que, nesse contexto, entre os seus alunos? Veja só, eu sempre tentei, durante toda a minha vida, no ensino, não só no ensino, mas em tudo que faço, Sim. Sempre ver e me aproximar do lado humano das pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Então, sempre tentei me aproximar do aluno de uma forma amigável, Sim. de uma forma, às vezes até devido às brincadeiras, no linguajar dele, na maneira dele, para poder usar isso de forma que tenha uma simbiose. E eles aprendessem matemática. Aprendesse a matemática através de... E tanto é que às vezes acontecia do aluno dizer: professor, eu não gosto da matemática, mas adoro a aula do senhor. Continua sem gostar. Não entendo, mas adoro a aula do senhor. Pronto, então tá ótimo. Aprendeu, tirou nota boa, então tá Tirou ótimo. nota boa, tá bem. O suficiente para passar tá ótimo. Que nem todo mundo vai ver a matemática como símbolo da sua vida. Ó céus, que coisa. Não, Por jamais. falar nisso, o livro da sua vida, ou um dos livros da sua vida, né, que você gostaria de trazer aqui pra gente? Olha só, eu tenho uma biblioteca enorme em casa, Sim. né? E dentre livros e livros e livros, principalmente a área filosófica, a área jurídica,
e de ciências políticas, Sim. que também é outra coisa que eu gosto muito, existem alguns livros que marcam a vida, que eu li na casa dos 20 e poucos anos. Um deles, em matemática, Sim. é Malbotarran, O Homem que Calculava. Calculava. Um Famosíssimo. clássico. Recomendo às pessoas que estão assistindo, se puder, pegue esse livro para ler. Perfeito. O Homem que Calculava, do brasileiro que usou o nome árabe, né? Malbotarran, que era para vender mais, né? Sabe, comunicação, ela tem isso também. Perfeito. Isso, um livro que conta a matemática da forma divertida e lúdica, muito interessante mesmo. Era um intelectual maravilhoso, sim. O professor Júlio César. Júlio César, Júlio César, né? exatamente. Exatamente. Codinome Malbotarran, que é para você tornar um negócio mais arábico e vender mais. Na área jurídica, um livro que me marcou, e também até porque é suspeito, porque a minha especialização é justamente em direito constitucional, Sim. é o livro de direito constitucional do Dr. Pedro Lenza, né? Pedro Lenza. Famoso. Referência. Doutrinador e perito em concurso. Perfeito. Então, brilhante. Perfeito. Eu sou fã número 1. Doutor Pedro Lenza, meu ídolo. Eu tive a honra de estudar também Pedro Lenza, direito constitucional. Meu professor era o professor Judicael, juiz federal em direito. E eu tive a oportunidade de tirar 3/10 em matemática, em direito constitucional. Por quê? Porque direito constitucional é interpretação. Isso. Né? É interpretação. Exatamente. Então, lembrando agora os 10 em direito constitucional, ainda com o professor Rudicael, né, há alguns anos, há uns 120, 130 anos, né, aproximadamente. E em teologia. Sim. Né? E em teologia, não poderia deixar de faltar, é a Bíblia. Sim. Eu tenho vários O livro livros. dos livros. É o livro referencial de vida, da minha filosofia de vida, do modo de pensar, de agir, de sentir. E em todas as emoções possíveis, né? Tudo está lá escrito e a gente só se deliciar e evoluir com a leitura da Bíblia. E em ciências políticas, Por favor. Sim. em ciências políticas, O Príncipe de Maquiavel, né? Que é um clássico Muito que recomendo também todo mundo ler, Perfeito. que dá uma maturidade e visão de como funcionam os governos e a cosmovisão. Né? Exatamente. E os seres humanos? Os seres humanos de uma maneira geral. Poder, né? Lidando com o poder. Exatamente, né? de controle. Perfeito. Muito bem. Memória daqui a 100 anos. Como é que o amigo Daniel Figurinha, o professor, o advogado, o jurista, o teólogo, o cientista político, gostaria de ser lembrado daqui a 100 anos? Bom, daqui para lá já estou morto, né? Mas... Provavelmente, né? Provavelmente, né? Mas a alma permanece. Mas eu gostaria de ser lembrado por aquele que fez, ensinou, conseguiu transformar e calcificar na vida das pessoas não só a matemática, né? Mas que todos nós somos humanos e que somos capazes de aprender, de amadurecer e de viver e lutar pelo que se acredita. Isso e é isso que eu fiz, né? A minha vida toda. Muito bem, perfeito. Já foi quase que assim as considerações finais, mas mesmo assim eu gostaria de concluir agradecendo a sua presença aqui conosco. Realmente o amigo é um ícone, como nós sabemos, no mundo da matemática, é um cientista e gostaria de finalizar deixando à vontade, livre a palavra, as suas considerações finais, amigo Daniel Figurinha. Bom, gostaria de agradecer ao convite do grande Carlos Conce, Bernadette. A grande Bernadette, nossa coordenadora, e, evidentemente, a todos os alunos que fizeram parte da minha história, a coordenadores, professores, amigos, enfim, e a minha mulher, Joana, né, que está a assistir. Hoje tem, viu? Mas tem assim, mais carinho, né? Mas é muito bom. Um beijo, meu amor. E Carlos, é sempre gratificante, né? Estar com você, aprendendo com você. Recíproco. E evoluindo sempre como ser humano e ser espiritual, que é importante. Perfeito. E tem uma frase que eu sempre gosto de andar comigo, que eu acho que me espelha, que é assim, é de Carl W. Buckner, e diz assim: as pessoas esquecerão o que você disse.
As pessoas esquecerão o que você faz, mas elas nunca esquecerão como você as fez sentir. E é justamente o sentir que fez parte de toda a minha carreira. Perfeito. Como professor, como estudante, que eu sou um eterno estudante, é o sentir. Tanto é que eu botava no quadro, era Daniel com emoções. A figurinha com emoções. Porque Aí entrava aquela música Emoção de Roberto Carlos. tem que fazer uma paródia. Isso, tem uma paródia também com isso aí. E isso faz parte da vida. A emoção, a gente tem que viver aquilo verdadeiramente que a gente sente. Gratidão, amigo Daniel Figurinha, pela sua participação Obrigado. maravilhosa. A você, muito obrigado pela sua honrosa audiência. Daqui a pouquinho, a doutora Mônica Rufino, médico, falar sobre um tema interessantíssimo. Silêncio aqui no podcast dos líderes. Até já!